A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de tratar com você nessa hora a respeito de uma palavra que vem refrigerar ao coração de muitas pessoas, pois estamos enfrentando um momento onde muitas vidas têm sido ceifadas e o sentimento de desespero, de perda, tristeza, angústia por perder um ente querido é muito grande. E por isso eu gostaria de refletir com você dentro do texto que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, e convidar você, dentro da sua disponibilidade, a estar lendo todo esse capítulo. Eu gostaria de mencionar apenas um, para que possamos conversar brevemente, que é o verso de número 17. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 diz assim: Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. O apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 15, ele vai responder a respeito de uma pergunta. A ressurreição já aconteceu? Não haverá ressurreição? Como é isso, Paulo? E Paulo começa a dizer que se não houver a ressurreição dos mortos, que a nossa fé é inútil. Ele começa no início do capítulo falando a respeito da ressurreição de Cristo. Que Cristo sofreu, padeceu e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que eu gostaria de trazer essa palavra ao seu coração, que perdeu alguém, um ente querido, que você se recorde que o nosso Deus é Deus de vivos. O nosso Deus é Deus poderoso para ressuscitar aqueles que estão mortos. Ele é poderoso para chegar no mar e dizer: mar, devolve os mortos. Ele é poderoso para fazer com que todos aqueles que morreram se apresentem diante dele. Uns para a condenação eterna, outros para o gozo eterno. Queiramos e esperemos com fé que todos nós venhamos a ser chamados para o gozo eterno, junto com aqueles que já dormem. E o apóstolo Paulo vai além aqui nesse mesmo texto, ele vai falar: aqueles que já dormem ressuscitarão primeiro. Que você que tem enfrentado um momento de perda, de dores, de luto, que você possa olhar para o Senhor. Que você possa compreender que nada do que o Senhor faz é ao acaso. Ele está no controle de tudo e sabe de todas as coisas que são necessárias acontecerem nas nossas vidas. Eu quero que você nessa hora compreenda que um dos pilares principais da nossa fé é Cristo ressuscitou. Como eu li o texto aqui, se não cremos que Cristo ressuscitou, a nossa fé é inútil. Qual é a nossa esperança? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, ressurreto, que hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Que o seu coração nessa hora receba consolo, receba fortalecimento, receba paz, receba graça vinda diretamente do nosso Deus. Que você descanse o seu coração, que você possa nessa hora olhar para o Senhor e manter os seus olhos fitos nele. Eu sei que a dor, que a perda é algo imensurável, não tem como aqui explicarmos o tamanho da perda. Quando perdemos um ente querido, pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um tio, uma tia.
Quando perdemos um ente querido, temos uma perda, uma lacuna enorme no nosso coração, que só pode vir a ser preenchida ou amenizada pela presença do nosso Deus. E principalmente com a esperança de que em breve nós os veremos. O nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Creia nessa palavra. Guarde o seu coração. Confie no Senhor. Ore, interceda, clame a Deus por aqueles que você sabe que estão enlutados. Ministre nessa hora uma palavra de ânimo, de refrigério. Quantas vezes estamos precisando de pessoas que nos auxiliem, que estendam a mão nesse momento de angústia, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento. Nem que seja para nos abraçar, mesmo que nesse período de pandemia tenha sido difícil até esse tipo de contato. Mas que possamos ter uma palavra de ânimo, de refrigério para aqueles que estão sofrendo nesse momento tão terrível de perda. E que tenhamos esta palavra pronta para ministrar àqueles que estão vendo seus entes queridos padecendo, falecendo. Que os lembremos de que Cristo Jesus ressuscitou. De que os lembremos que em Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso se apresenta para Moisés, ele se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus está claramente mostrando ali para Moisés: eu sou o Deus de vivos. E aqueles que dormem no tempo certo voltarão a viver. Que você confie e creia nessa palavra. Você que está enfrentando esse momento de angústia e de dor, de perda de um ente querido, que você olhe para o Senhor, mantenha os seus olhos fitos nele, confie nele, creia nele, porque em breve grandes coisas ele irá fazer por você e por mim. Ele é o Todo-Poderoso. Para ele não há impossíveis. Tudo é possível para o nosso Deus. Que Deus te abençoe nessa hora. Que você, ao findar dessa palavra, motive-se, anime-se a pegar esse texto de 1 Coríntios capítulo 15 e lê-lo todo. Eu tenho certeza que seu coração vai se encher de esperança. Porque aqui também diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E a nossa vitória tem nome: Cristo Jesus, nosso Senhor. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Mantenha a sua esperança viva no Senhor. Por mais que esteja doendo, olhe para o Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo por cada um de nós. Que Deus te abençoe nessa hora. Fortaleça os seus ossos e te dê a paz, no nome de Jesus.